o primeiro verso sobre psicanálise e feminismo, o segundo sobre as finalidades do processo psicanalítico. Mantém um projeto de extensão conversas virtuais sobre psicanálise no YouTube. Então, teremos a honra de escutar um dos maiores psicanalistas brasileiros, o professor Fábio Belo, uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande para a nossa área de literatura. Os seus textos, professor, são fascinantes a respeito da literatura, dá para ver o seu aprofundamento e o seu conhecimento também na nossa área. Estamos muito gratos por podermos escutá-lo hoje. Então, com vocês, o professor Fábio Belo. Obrigado, Ivanildo. Maior psicanalista do Brasil, de jeito nenhum. Nenhum dos maiores. Mas, então, assim, vou começar fazendo essa correção da gentileza do Ivanildo, agradecendo muito pelo convite, alertando, né, assim, de que só um aprendiz, né, estou aqui aprendendo com vocês também da literatura. Ter o doutorado em literatura brasileira aqui pelo UFMG, eu me considero do campo especificamente, né, assim, eu acho que é um campo muito complexo, né, exige muita dedicação, e queria parabenizar vocês pelo congresso, pela dedicação, em especial a essa autora, né, por quem e a gente, né, é fascinado, né, assim, a gente tem um fascínio pela Clarice, e ela, né, é uma autora que requer muita leitura, requer uma interpretação conjunta. Eu vou oferecer apenas uma, pequena e breve, porque eu tenho uma questão psicanalítica que me interessa, então essa é uma advertência importante para vocês da literatura, e estou imaginando que a maioria aqui na sala seja do campo literário e não do campo psicanalítico, né? Minha leitura, ela é mais para trazer uma questão psicanalítica, né, assim, para desenvolver uma questão clínica que me interessa, que é a relação do humano com o animal, né? Essa relação, como vocês sabem, ela é uma relação de afetos que vão do amor ao ódio, que vão da indiferença, né, à paixão, que passa pela relação sexual, pelo amor sexual, que passa também pelo ódio mortífero, né, que nós temos também endereçados aos animais. Ou seja, uma relação extremamente complexa, não é simples, né, de pensar na relação do humano com o animal. E nos contos da Clarice, a gente tem, muitas vezes, a presença do animal. Então, vou fazer uma leitura muito específica de alguns contos, escolhi aqui desse artigo que ainda não foi publicado, então não vou compartilhar com vocês por enquanto, mas assim que for, publicamente, né, como eu tenho costume, e vou pegar apenas duas ou três passagens de alguns contos, e claro, vou deixar muita coisa de fora, porque a Clarice, curiosamente, né, tem muitos contos onde os animais são protagonistas ou personagens tão importantes quanto, né, os personagens humanos. Então, queria conversar um pouquinho sobre isso, claro, e ouvir vocês também. Vocês lembram da presença do animal, para a gente tentar compor uma tese. Eu quero, desde já, apresentar essa tese, então, essa hipótese, né, assim, de que o animal, ele é suporte, né, ele é apoio dos afetos que a gente sente, né, que a gente possui do ponto de vista psíquico. Então, essa é a tese que eu quero defender, né? Amor, ódio, né? Ou seja, para usar a linguagem mais técnica do Freud, o animal é um objeto pulsional, como qualquer outro, tá? No conto Uma Galinha, vocês lembram a personagem da galinha, né? Ela foge no início do conto e quando ela é capturada e levada pelo pai para a cozinha, ela bota um ovo, né? E justamente essa cena dela botar o ovo ali depois da fuga, né? Ela é interpretada pela filha, né?
que, né, ela não pode ser comida. Mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo, ela quer o nosso bem. Do pai, né, ter feito a correr naquele estado, né, de colocar o ovo e tal, a faz recusar comer a galinha. Então, todo mundo recusa, a mãe fica um pouco com raiva, né, dessa história, assim, acha excesso de afeto para a galinha, né, nessa cena, mas é uma cena que me interessa porque ela é, desde já, interpretada pela criança, né, a criança interpreta a cena como uma mensagem que a galinha está passando, né, é como se ela tivesse efetivamente dizendo, eu estou te dando alguma coisa, né, então a criança interpreta isso e entra e coloca a galinha num outro patamar, vamos chamar de patamar identitário, singular, né, dá um estatuto novo a essa galinha específica e retira a galinha daquela série homogênea de galinhas todas iguais que podem ser facilmente reduzidas à carne, né? Então, existe uma operação psíquica nesse conto que eu gosto, que eu acho que vale a pena a gente pensar, que é, se haver um movimento projetivo específico, um movimento projetivo específico, a geneidade de todos os animais serem iguais, de repente, ela termina, ela acaba. Então, já não são todas as galinhas, né, mas uma galinha específica, uma galinha que não pode ser devorada, uma galinha que não pode ser reduzida à carne. Essa operação psíquica a gente faz com frequência com os gatos, com os cachorros, né, com outros animais que a gente não quer comer e não consegue reduzi-los à carne, apesar da possibilidade nutricional, concreta, muito real, né? O cachorro, o gato, ele tem, né, características proteicas, né, enfim, nutritivas, iguais, melhores, um pouco diferentes do que o cavalo, a vaca ou a galinha, né? Mas a gente não come o gato, não come o cachorro por conta de uma operação psíquica. Uma operação psíquica que a gente falou, olha, esses animais a gente não vai comer, a gente não vai criar para comer, é outra operação. Você pode entrar nesse lugar, não há nada que impede que a galinha entre aí, ou o porco entre aí, ou a vaca entre aí, né? Ou qualquer outro animal entre aí, ou seja, ele seja retirado do campo da homogeneidade e passe a ter um certo tipo de identidade, de singularidade, né? Então, é isso que a Clarice está apontando mais para o meio do conto. Olha só, o velho susto de sua espécie já mecanizado, ou seja, esse campo do instinto, né? Espécie que já havia mecanizado o fato de tratá-la apenas como carne. De repente, o objeto carne se transforma num sujeito de dádiva, né? Então, a galinha, ela ganha subjetividade, não só uma subjetividade, mas uma subjetividade capaz de dádiva, né? Ela está nos ajudando, né? No entanto, né, no final do conto, né, um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. Mãe cansada, que dera de ombros ao ovo como dádiva ou súplica pela vida. Ao contrário da narradora do conto O Ovo e a Galinha, que é outro conto da Clarice, né? Para a mãe cansada, o ovo não endereça nada de nenhum enigma metafísico, nenhuma reflexão, né? Então, tem, para comparar nesses dois contos, né? Uma galinha, o ovo ganha esse estatuto maravilhoso. Mas no conto O Ovo e a Galinha, a Clarice faz o jogo contrário, né? Tem nada aqui, não tem nada de... Porque, efetivamente, pode não ter nada. Um ovo pode ser apenas um aspecto nutritivo do animal que a gente pega, né, se apropria e pronto, e acabou, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria comentar e, desde já, coloco a questão para vocês, né? Quais são, só para vocês verem como que isso vai aparecer na clínica, tá, gente? Assim, que é o que me interessa, né, pensar esse tema no consultório. As possibilidades de alguém se tornar vegetariano, vegano, né?
quais são as possibilidades também de alguém desenvolver sintomas que não consegue comer carne, ou só consegue comer carne de um determinado animal, né? Tudo isso parece apontar para uma questão história subjetiva, história singular, tá? Isso não é automático, isso não é instintivo, nós não comemos por instinto, né? E operações psíquicas como essa que aparece no conto da Clarice ajudam a gente a entender que não é automático, né? A menininha fez uma operação psíquica ali que, de repente, tirou a galinha do lugar de comer, né? Aí, depois, eu comento o conto, eu vou pular esse comentário do conto O Crime do Professor de Matemática, que é um conto que eu gosto muito, assim, do professor que vai lá enterrar um outro cachorro, tentando fazer o luto de um cachorro que ele abandonou. Então, assim, é um conto também super, mas vou pular a análise dele, eu quero falar mais do búfalo e do último conto sobre as baratas e o gesso, né? Mas nessa análise do professor de matemática aqui, eu elenco uma tese que eu queria que vocês me ajudassem a detalhar, né? Sempre que a gente se relaciona com o animal, a gente se relaciona a partir disso que eu estou chamando de uma fantasia projetiva, né? Então, eu olho o animal e projeto nele meus conteúdos recalcados, meus conteúdos reprimidos, minhas fantasias inconscientes, ok? Eu nunca me relaciono com o animal diretamente, né? O animal, ele entra imediatamente, assim que eu começo a me relacionar com ele entra significado, tá? Por exemplo, quando eu olho para um inseto, de maneira geral, eu olho para o inseto para matar, né? Porque eu vejo que o inseto invade, né, me atormenta. Então, eu olho para o inseto para matá-lo. Essa é a nossa relação com as baratas, as formigas, enfim, os marimbondos e etc., né? A maioria dos insetos, a maioria absoluta, né, a gente olha e projeta nele algo de nojento, invasivo, agressivo, etc. Isso não acontece quando eu me relaciono, de maneira geral, com os gatos, os cachorros, né, outros pequenos animais que eu considero, de novo, como parceiros afetivos, como, né, alguém, né, um outro tipo de subjetividade, né, que merece respeito, que merece acolhimento. Então, essa é uma tese que eu acho óbvia, né? Eu sempre me relaciono com o animal a partir da minha fantasia. Muito bem. Ele emite mensagens, né, que ele desconhece, claro, assim, enquanto mensagem significativa, linguística, né? E essas mensagens, por exemplo, o ataque, né, dos insetos ou a lambida do cachorro, são mensagens, né? Que eu posso tomar como nojo, como amor, como carinho, enfim, eu interpreto essas mensagens também a partir das minhas fantasias, né? E é nessa interação, então, entre as minhas fantasias projetivas e a interpretação que eu faço das mensagens que o animal me endereça, essas relações possíveis com o animal, né? Eu posso estabelecer uma relação de amor, de ódio, de medo, né? E começo a perceber, na medida do possível, que nem tudo na minha relação com o animal é apenas algo projetado meu, né? Que eu consigo perceber que tem algo ali do animal que escapa à minha fantasia projetiva. Então, essa é uma primeira reação mais complexa, né, da minha relação com o animal. É quando eu não apenas estou projetando, mas consigo reconhecer que tem alguma coisa que me escapa, né? Tem algo do animal que me escapou e que, né, eu não consigo compreender perfeitamente. Essa reação, por sua vez, tem algo que me escapa, eu não consigo entender, eu não consigo apreender o animal, não consigo saber, né, o que ele quer de mim, efetivamente.
Quando eu não consigo fazer isso, uma segunda reação é possível, que é a segunda reação mais comum que a gente tem. Eu reduzo o animal a um objeto de controle, que vai desde o uso do animal para o meu trabalho, né, para algum tipo de uso que eu quero dar a ele, até a redução do animal à carne, ou a simples destruição do animal, né, por ele ser uma alteridade que me incomoda, que provoca ódio, que provoca, enfim, o meu desejo de domínio, né? Então, a maioria das relações dos animais, eu acho, está preso a isso que eu estou chamando de misozoia. Misozoia, ou seja, o ódio. Isso no conto da Clarice das baratas, né? Tem um desejo de matar, tem uma alegria sádica ao matar, tá? Então, essa é a tese geral, gente, assim, sobre a relação de amor, né? De afeto que nós temos com os animais. No conto O Búfalo, a personagem vai justamente procurar que ela não tinha encontrado nela mesma, para endereçar ao homem cujo crime era, né? Então ela, uma personagem, né, que foi abandonada por um sujeito e vai ao zoológico, né, procurar o ódio, né? E aí ela procura, né, na girafa, que é leve e sem culpa, no hipopótamo, que ela interpreta, olha a fantasia projetiva, que ela interpreta como amor humilde em se manter apenas carne, tírio em não saber pensar. Ou os macacos que não viam perigo em ser nu, também não ajudaram, assim como o elefante, potência que, no entanto, se deixaria docilmente conduzir a um circo, que mastigando a si próprio, só faz lembrá-la que ela mesma mal comia há 2 dias. Tá vendo? Essa cena do zoológico, nesse conto do búfalo, é genial. Toda relação com o animal é projetiva, passa por alguma coisa projetiva, né? Ela está vendo o hipopótamo como amor humilde em se manter apenas carne. Mas a gente pode ver o hipopótamo de várias maneiras, né? O elefante de várias maneiras, o cavalo de várias maneiras. Cada um tem uma certa significação para cada sujeito, né? E aí, de repente, né, ela se depara, né, com o búfalo, né? Bastante impressionante. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. O conto termina narrando o encontro entre a narradora e o búfalo. Diante do animal, a personagem sente uma coisa branca espalhando-se dentro dela. Branca como papel, fraca como papel, intensa como uma brancura. Em seguida, a identificação com o animal parece fazer efeito, cede lugar ao negro. Dentro dela escorria, enfim, um primeiro fio de sangue negro. Encara. E só aí ela consegue pensar. Eu te amo, disse ela então com ódio para o homem cujo crime impunível era o de não querê-la. Eu te odeio, disse implorando amor ao búfalo. Estamos de acordo, né, com a crítica abaixo. É uma autora que vai ler esse conto e vai dizer: assim são frequentes as visitas de seus personagens, da Clarice, ao jardim zoológico, não para olhar os animais, mas sempre, quase sempre, para se descobrirem sendo olhados por eles. Então, é essa a ideia, né? Existe uma relação entre eu projeto, dessa mensagem que o animal também nos endereça, né? Esse olhar que o animal vai endereçar para a gente, a partir do qual alguma coisa dessa alteridade efetivamente ser compreendida, né? Ser acolhida. Então, ela vai lá para o búfalo, tem essa relação com o búfalo e, de alguma maneira, consegue fazer o seu trabalho de luto, né? O cara que a abandonou, e isso torna possível o luto dela, a identificação com o búfalo, né? E no último conto que eu vou interpretar, já para encerrar,
estou imaginando aqui que a gente vai ter meia hora, né, assim, uns 30 minutos, e aí a gente passa para a conversa. O último conto se chama A Quinta História, né? Um conto brilhante, eu acho que é um dos mais né, interessantes da Clarice. E nesse conto, eu mais uma vez vou insistir para o meu neologismo, né, a misozoia, né? Estou falando aqui do ódio, né? Vou escrever aqui no chat. Então é esse neologismo que eu quero apresentar quando a gente lê esse conto, a Quinta História, né? Existe uma postura psíquica, gente, assim, que se chama misozoia, que é a capacidade que a gente tem de odiar os animais, né? E esse ódio aos animais, muitas vezes, vai ser muito importante para, de alguma maneira, também odiar outros humanos. É muito comum que a gente compare alguns grupos humanos a grupos animais para poder odiá-los ainda com mais justificativa, né? A gente odeia né, os ódios comuns, né? O ódio racista, o ódio homofóbico e o ódio misógino, né? Que são os três grandes ódios, né? Da cultura patriarcal, machista. Esses ódios, né? O racismo, a homofobia e a misoginia são todas repletas de metáforas misozoicas que vão dar um álibi melhor para eu odiar. Então, eu odeio o homossexual dizendo ele é uma bicha, ele é um viado, né? Então, você tem uma articulação com o animal, né? Para odiar e para justificar a violência, o ódio, a agressão, etc., porque com os animais eu posso odiar e matar, né? As mulheres também, né? Ela é uma galinha, quais animais a gente compara mais a mulher, né? Galinha, perua, enfim, né? Piranha, né? Tem vários animais que são usados no ódio misógino, né? E no ódio racista, né? Isso é muito, muito comum também, né? O macaco, né? Enfim, o animal, né? Que vai também ser utilizado como ódio misozoico, né? Para justificar o assassinato, a agressão, a escravidão, etc. Tá? Então, no conto A Quinta História, da Clarice, é justamente o desejo de matar, né? Todo mundo leu aqui, eu imagino, A Causa Secreta, do Machado de Assis, né? A Causa Secreta é um dos contos mais brilhantes, né, do Machado, onde também aparece o ódio misozoico, né, assim, com a tortura do rato, né, que o personagem vai fazer. No conto da Clarice, na Quinta História, o que acontece? A personagem, ela está tomada por baratas lá, o apartamento dela, né, e esse apartamento precisa de uma detetização e tal. E aí ela pergunta para, né, uma colega como matar, né, essas baratas, né. E aí a primeira história, cabe em apenas um parágrafo, e narra de forma realista, uma narrativa, porém desdobrada e metaforizada. A narradora queixava-se de baratas. Uma senhora deu-lhe uma receita, que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam, o gesso esturricaria o de dentro delas. Assim fiz, morreram. Essa é a primeira história. Então, o conto se chama A Quinta História, né? A primeira história é uma narrativa realista, né? E é isso. Foi lá, deu. Na segunda história, né, se chama O Assassinato. Então, a Clarice é genial, porque, assim, ela pega essa história realista, aparentemente fenomenológica, né? Eu estou matando baratas, né? E vai dar para ela os contornos psíquicos que existem, conscientes ou inconscientes, quando a gente se relaciona com o animal. Então, na segunda história, ela chama essa história de O Assassinato. Então,
quando a gente se relaciona com barata e mata uma barata, a gente não está falando de assassinato, mas pode estar assassinato, né? Tal palavra raramente designará a destruição de insetos, né? A gente está assassinando, não tem holocausto de baratas quando a gente detetiza a casa, mas, né, no holocausto, vocês sabem, né, a gente vai utilizar, mais uma vez, para designar os judeus, né, como um grupo de animais, ratos, baratas, etc., né? Então, a metáfora misozoica é uma metáfora muito importante para justificar o ódio, né? Então, esse assassinato vai ter esse efeito cômico, irônico, pela hipérbole, né, que ele está sugerindo, né? Operação mortífera, o caráter de assassinato, é o afeto que move a narradora. Olha o que é que ela fala. Meticulosa, ardente, eu aviava o elixir da longa morte. Um medo excitado e meu próprio mal secreto me guiavam. Mal secreto, que é o título do conto do Machado de Assis, né? A causa secreta. Agora, eu só queria gelidamente uma coisa: matar cada barata que existe. O ódio aparece como prazer sádico. Não é só eu quero me livrar das baratas porque eu tenho nojo delas, etc. Não, eu quero matar porque eu odeio e eu gosto de matar. Então, essa é a segunda história. Na terceira história, mais uma vez, a Clarice é genial e vai transformar essa história numa poética, né? Se chama Estátuas, a terceira história, né? Os corpos das baratas são comparados às estátuas de Pompeia, no meio de um gesto que não se completaria jamais. O animal morto ganha ares poéticos, impressionantes e impressionistas. Em algumas baratas, com o animal com o gesso terá endurecido tão lentamente como um processo vital. E elas, com movimentos cada vez mais penosos, terão sofregamente intensificado as alegrias da noite, fugir de dentro de si mesmas. Uma das baratas teria até pensado antes de se petrificar por completo. Mais para dentro de mim. É que olhei demais para dentro de... Olha onde que a Clarice vai, né? Assim, aí ela está lá poeticamente atribuindo subjetividade altamente complexa às baratas, né? Na vida, olhando para dentro e se petrificando diante daquilo que ela se vê, né? É essa a ideia, então, da relação com o animal, né? Eu acho que eu vou parar aqui por conta do tempo, mas a ideia é que, na relação com o animal, a gente está sempre projetando, está sempre podendo interpretar de uma outra forma, né, a nossa relação, né, com o animal, né, porque essa relação com o animal, ela traz de outras... a nossa história subjetiva, de outras relações amorosas que a gente teve, né? Então, isso explica, gente, assim, clinicamente, né, por que algumas pessoas amam os animais e vão adotar, né? Vocês sabem disso, todo mundo conhece alguém que adota 3 gatos, 5 cachorros, né? Todo mundo conhece também aquelas pessoas que preferiram escolher se relacionar com os animais e não se relacionar com os humanos, né? Que preferem ajudar os animais e não ajudar os humanos, e daí por diante. Ou seja, a relação com o animal é complexa, a relação afetiva. E é isso que a Clarice, me parece, possibilitar, mostrar, né, de uma maneira clara nos contos dela. Então, uma leitura muito... só para a gente puxar a conversa, né? É isso. Obrigado, pessoal. Adota os gatinhos aí. Obrigado, professor Fábio, pela sua fala. Então, agora nós iremos abrir um momento para as pessoas que desejarem, assim, um professor Fábio. Então, a primeira pessoa que está no chat é Leonardo Monteiro. Sinta-se à vontade, Leonardo, para falar com o professor. Bom dia, professor. Obrigado
palavras, né, pela excelente análise. Né, o senhor falou, né, que né, na sua fala, né, essa relação com o animal, a gente sempre tem algo que escapa, né, a gente reduz o animal a um objeto de controle. Uhum. Então, né, a humana com o animal, ela é, de algum modo, projetiva. Aí, né, durante essa fala, algo me tocou, porque o animal, né, ele denuncia aquilo sempre que a gente tem mais de primitivo, né, de recôndito e tal. E daí eu fico eu não sou, né, não sei nada de alemão, mas aí né, eu sei o que algumas leituras que alguém comenta sobre. E me veio sobre a questão do, do infamiliar ou do estranho, né, na tradução mais nova, até por causa do Heimlich, né, que se chama, né? Isso. Isso, né? Desculpa a pronúncia. Mas aí não seria essa questão desse estranho, porque parece também acontecer isso na relação da narrativa de Clarice, não é? Ela tem aquele encontro, por exemplo, ou com um rato morto, né? Ou com, sei lá. Isso. Então, Isso. como é que o senhor vê essa relação, né? Excelente questão, Leonardo. Então, nesse textinho do Freud, né, que se chama O Estranho Familiar, né, a palavra em alemão, aí é sacanagem pedir para a gente falar alemão, né, Leonardo? Mas, enfim, a palavra é unheimlich, heimlich é familiar, heim é lar, né, é casa. Então, assim, tem toda uma significação bem afetuosa, né, essa palavra, heimlich, né, e unheimlich é exatamente aquilo que vai nos afastar de repente, que vai quebrar um pouco essa relação afetuosa. O Freud, nesse texto, ele vai apontar para esses determinados eventos da nossa vida que, de repente, quebram o sentido familiar, né, da nossa existência. Por exemplo, uma cena banal que ele vai lembrar é quando ele estava acordando num vagão de trem e vê um reflexo, vê alguém, né, no gabinete dele, do trem, né, e acha aquela pessoa estranha, esquisita, dá uma sensação ruim, até que ele vê que é o reflexo dele no espelho, né. Acho que todo mundo já teve um pouco essa experiência, né, assim, de ver o seu reflexo e achar esquisito, de repente se vê que é você, né. É essa sensação do Heimlich, né, ou no conto que você bem lembrou, né, o rato morto que aparece, ruivo, que aparece como a menininha que é ruiva também, e de repente a gente começa a pensar em coisas que tiram a gente dessa reflexão homogeneizante, né, da vida, né? Então, por exemplo, perdoando Deus é isso, né? O conto me parece um pouco isso. Qual que é o sentido da vida? Se Deus existe, por que ele faz esse tipo de coisa? Por que ele assusta a gente? Por que a morte existe dessa forma tão enigmática e violenta? É isso, de repente, algo que estaria mais ou menos no campo controlado da natureza do instinto, né? Isso se mostra, de repente, né, fora do campo da natureza, fora do campo do instinto, ou seja, a gente tem que construir um sentido, né, para as nossas relações, para a nossa vida, a partir da experiência, a partir da nossa história libidinal, história amorosa. A gente não tem um manual, a gente não tem um instinto. E é essa principal diferença que aparece quando a gente trata do animal, a gente conversa com o animal. O animal, de maneira geral, ele é instintivo, né? Ele tem o mesmo padrão. Todos os seres, né, de uma mesma espécie fazem praticamente a mesma coisa, né? E no nosso campo, no campo humano, se fazer, ele não é, de forma alguma, regulado pelo instinto. É exatamente quando esses elementos da pulsão, né, esses elementos da nossa história amorosa aparecem e
de alguma maneira, perturbam um sentido que é tido como natural, como obrigatório, que no campo do humano não existe, né? Não existe nenhum sentido para a vida humana que seja dado pela natureza, né? A gente tem sempre que construir esse sentido. Na relação com o animal, isso, de repente, se ressignifica. Obrigado, professor. Valeu. Obrigado mesmo. Rita. Então, dando continuidade, teremos a pergunta da Rita Kleiber, professor. Olá, bom dia. Bom dia. Gostei muito da sua explanação, eu também sou psicanalista e me interessei muito pelo seu trabalho. Eu queria perguntar, professor, sobre essa relação entre o selvagem, né? Na Clarice, me parece que ela trabalha muito a ideia de que a cultura, a civilização, domestica o que é selvagem na gente. Então, pode ser que a Clarice esteja buscando nos animais uma recuperação daquilo que é selvagem. Não sei, queria ouvir o senhor sobre isso. Ótimo. Obrigado você, Rita. Tem uma tese da Plant, que eu gosto muito, que está num artigo dele chamado A Assim Chamada Pulsão de Morte. Tá? Essa tese é a seguinte: ele vai recuperar e criticar Homo lupus. Essa frase, está aí no chat, o homem é o lobo do homem, né? Homo homini lupus, né? E ele recupera essa frase para dizer o seguinte: olha, o Freud, no Mal-Estar na Civilização, em alguns textos dele, ele vai tentar falar para a gente que o nosso lado violento é um lado selvagem, é um lado animal. Plant vai dizer o seguinte: olha, na violência humana não tem nada de animal, né? A violência humana é justamente aquilo que é mais humano e menos animalesco, selvagem. O menos selvagem nosso é justamente aquilo que a gente está dizendo que é selvagem. Porque ele faz uma pergunta óbvia, por exemplo, entre o homem e o lobo, quem é o lobo de quem? Né? O lobo, vocês sabem, é um animal que está em extinção na Europa, né? Porque nós, homens, fomos lobos dos lobos, né? Então, o lobo não é exatamente uma metáfora de violência. Mas por que a gente faz essa metáfora? Eu vou insistir nesse neologismo que eu criei. Por que a gente faz essa metáfora misozoica, né? Que coloca o lobo como o animal selvagem, como um animal violento, né? Nos contos de fada, o lobo aparece como metáfora desse animal violento, devorador, estuprador, né? Agressivo, né? Que vai se dirigir às mulheres, né? Também. Chapeuzinho Vermelho é um clássico, né? Para a gente pensar no lobo como metáfora desse homem que não controla a sua sexualidade, né? Por que a gente vai fazer isso? A gente não admite que a violência que nós praticamos é uma violência sexual. Ela é sádica, ela é violenta, e no campo do lobo não tem sadismo, não tem masoquismo. No campo do animal não tem sadismo. Né? Quando a Clarice, nesse conto do búfalo, eu acho muito bacana nesse sentido, porque ela faz o movimento de eu vou lá buscar a agressividade. Ela pode encontrar essa agressividade projetivamente no búfalo, no hipopótamo, não necessariamente nesses lugares muito codificados, onde a gente procura agressividade. O leão, né? E ela até marca isso, né? O leão estava lá, né? Tranquilo, dormindo, não estava querendo saber de nada, né? Mas a gente pode ver agressividade em qualquer animal. Você lembra, né, Rita, assim, que no caso clínico do pequeno Hans,
é o cavalo que vai ser colocado como o animal mais perigoso do universo, né? É ele que vai morder o pipi do Hans, é ele que vai comer o pipi dele, então ele tem muito medo, né, do cavalo. E eu acho que quando a gente lê a Clarice, a gente saca isso, assim, não é do animal que vem a violência, né, mas é da significação que a gente produz, né, nessa relação com o animal, né. O rato morto produz a reflexão sobre a minha morte. O próprio animal, mas a fantasia que ele instaura em mim. É uma forma de recuperar, né, aquilo que é meu, mas através do outro. Eu recupero algo da minha alteridade vendo o animal ali, né? Mas eu acho que a Clarice ajuda a gente a desfazer esse erro comum, né, que o Laplanche denunciou no próprio Freud, né? É um erro do próprio Freud de dizer a violência humana é o lado animalesco do humano, é o lado selvagem do humano. Não é. A nossa violência, ela é propriamente humana. Nós temos prazer em torturar. Nós temos prazer em transformar os animais em carne. Nós temos prazer em ser masoquista também, em ser submisso e passivo de formas inimagináveis. Então, esse é o ponto. Obrigada, professor. Sou eu. Maíra. Foi muito feliz a abordagem, a pergunta também da colega. Realmente isso tem tudo a ver com Clarice, né? Em Perto do Coração Selvagem, ela fala muito desse bestiário, né? De Joana, e finaliza ali com comparação com um cavalo novo, né? Você forte e bela como um cavalo novo e tal. Minha dúvida é porque eu estou relendo A Paixão Segundo GH, bem presente tem um pouco dessas mesmas reflexões. Também, eu não li Metamorfose ainda, né? Mas pelas críticas que eu li, tem essa transformação, né, do personagem que se transforma em uma barata. E aí eu percebo muito grande a experiência do isolamento, né, tanto de Clarice, né, essa dor existencial, advinda de um exílio, né, não só das memórias do exílio, né, que ocorreu lá naquela época, mas de uma necessidade mesmo de Clarice se isolar para se refletir. Eu queria perguntar, em relação à temática da vida, em relação a esse bestiário, se o senhor acredita que existe essa mesma força, essa mesma dicotomia, essa mesma dialética, na verdade, entre sadismo, masoquismo e GH, e como a gente pode analisar isso nessa metáfora da morte dessa barata? Sim. Eu falei desse texto, Maíra. Obrigado pela pergunta. Então, desculpa, porque eu cheguei quase no final, perdão. Não. Eu falei desse texto numa outra palestra, esse texto que eu li hoje. E aí surgiu uma pergunta também sobre a paixão sobre GH, e eu falei lá na palestra que eu não tinha relido, né, recentemente o texto. Eu lembro que esse foi o único romance que eu gostei da Clarice. Engraçado, assim, que a minha relação com os romances dela não me tocaram tanto. A Paixão sobre GH foi a que me tocou muito, e a que mais me toca é A Hora da Estrela. Mas os outros, assim, eu lembro, né, eu acho que eu li todos já, né, o Lustre, enfim, Paixão Selvagem e tal, mas não me pegou, não me pegava. Os contos, né, ótimo, a Carmen vai falar do GH, então talvez a Carmen possa articular aí pra gente sobre essa coisa do animal, mas assim, eu não vou te responder porque eu realmente não me lembro, tá? Mas, a princípio, a lógica que me parece está presente até nas crônicas da Clarice é desconstruir um pouco essa imagem muito codificada, muito rápido, o ódio para o animal. O bestiário dela, como você coloca,
é muito, muito interessante, porque ela é um bestiário que vai fazer com que a gente reflita sobre a morte, sobre o ódio, sobre a dádiva, sobre o amor. Então, assim, é um bestiário que vai produzir exatamente toda a pluralidade, toda a multiplicidade dos afetos humanos. É isso que me capturou na Clarice. Não, com certeza. Não, desculpa. É só porque como o senhor mesmo disse, tem dessa mesma estrutura nos contos, e tem o conto Perdoando Deus. Isso. Que exatamente é a mesma, claro que é num outro formato, mas é exatamente a mesma discussão, né? A questão do nojo, a mesma né? De você se transfigurar e tal, né? Se reconstruir. Né? E eu acho que o que eu gosto mais de Clarice é essa reconfiguração de Deus, né? Perfeito. Muito humano, Deus é muito... tanto é que no conto se colocar no lugar de Deus. Isso. Né? Que Deus é até bastante, como posso dizer, bestial, assim, né? Nesse aspecto. Perfeito, perfeito. Dele mostrar o corpo cru, né? O corpo morto, enfim... Tá vendo? E isso tudo, né? A Clarice está deixando, me parece, né? Pelo menos a minha sensação, deixando claro, assim, que é fantasia. É tão fantasia quanto imaginar que as baratas mortas com gesso são estátuas de Pompeia, né? É maravilhoso isso, assim, das estátuas de Pompeia, né? Das baratas mortas como estátuas de Pompeia, porque mostra o quão absurdo a gente pode ser, o quão longe a gente pode ir, né? Mas é exatamente isso que a gente faz na relação com o animal e na relação com a gente, na relação com a gente, né, entre nós mesmos, né? Então, a gente está sempre permeado pela fantasia, nunca é uma relação direta, né? Se o corpo morto de um rato me faz refletir sobre a morte, ele me faz também pensar em infinitas coisas, cada um pensando à sua maneira. É isso que o Freud, inclusive, mostra em três casos clínicos dele, gente, onde o animal aparece no centro. Não é curioso, né? Assim, porque o Freud, ele tem uma obra clínica muito vasta, mas os três grandes casos clínicos dele têm o animal no centro da casuística clínica. O pequeno Hans e a fobia de cavalos, o homem dos ratos e a tortura do rato, né? E o homem dos lobos, com um sonho muito impressionante, né? Que traz o lobo, né, como centro aí da narrativa. Então, você vê que o animal pode ser qualquer coisa, ele pode produzir qualquer coisa. Sacou muito isso, assim, ela não fixa o animal nem nesse lugar da selvageria, né, de uma alteridade instintiva, e não fixa também o animal nesse lugar ingênuo, né, de uma entidade radicalmente diferente, né, extremamente autoritária. Também não faz isso. Me parece que ela sabe o jogo da fantasia, né? Então, professor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Perfeito. Eu observo, professor, que na escrita de Clarice a respeito dos animais tem algo bem peculiar a respeito que os animais, muitas vezes, eles têm essa dualidade ao qual o senhor falou perfeitamente sobre esse de amor e ódio, mas que, de uma certa forma, ela tenta meio que humanizar, às vezes, de humanizar o ser humano através dos próprios animais. Aí a minha pergunta que eu gosto de fazer ao senhor, como, de certa forma, os animais eles têm essa função, praticamente, de dar um amparo ao ser humano, que de muitas vezes eles se tornam tão mais humanos para a gente do que os próprios humanos. Sim, sim. Eu acho que esse é o ponto, assim, de virada, né, Ivanildo, assim, de repente, a gente tá pensando, né, no campo da psicologia, a gente tem um campo importante, que é o campo da terapia com animais, né? Essa terapia com animais, ela existe há bastante tempo, né?
E a gente sabe que ela é efetiva, né? Em muitos e muitos casos. Por exemplo, na psicoterapia com idosos, é frequente que a gente agora comece a utilizar a adoção de animais para companhia, né? Então, assim, tem um problema grave na velhice, que é a solidão, né? E o animal, ele cumpre um pouco esse papel, né, de afeto que falta, né, na velhice ou na infância também, né, com crianças que têm alguns problemas, né, psíquicos, emocionais, a gente também sugere, né, e tenta trabalhar com a relação com o animal. A grande questão, Ivanildo, assim, é que nunca vai ser igual para todo mundo, né? O animal pode produzir muito ódio para algumas pessoas, muito medo, muito pavor, né? Mas pode produzir também, como você está apontando, uma reconfiguração da vida de maneira muito radical, né? O Freud, ele apontava nesse livro dele, que é um dos livros mais importantes dele, chamado Mal-Estar na Civilização, a relação com o outro humano, é fonte inesgotável de mal-estar, né? E essa relação, ela é fonte de mal-estar porque o outro, ele quer nos agredir, ele quer nos escravizar, ele quer abusar da gente, ele quer machucar a gente, né? Ele é agressivo, o outro é agressivo, né? E ele vai usar uma metáfora zoológica para falar desse mal-estar, uma metáfora que ele tira do Schopenhauer, né? Ele vai falar, nós humanos somos como porcos-espinhos num dia muito frio de inverno. Se a gente fica muito longe um do outro, a gente morre de frio. Se a gente se aproxima demais um do outro por conta do frio, a gente começa a se espetar, né? Essa metáfora do Freud é genial, porque ele está usando uma metáfora zoológica para dizer, olha, nós temos elementos na nossa corporeidade, na nossa forma de permanecer no mundo, de ser no mundo, que provoca algo de horror no outro, né? E é esse o ponto que ele está querendo apontar. E, num certo sentido, né, se relacionar com o gato, o cachorro ou o cavalo, geralmente são mamíferos, né, que a gente escolhe, pequenos mamíferos, se relacionar com esse outro animal serve exatamente para fazer anteparo a esse mal-estar. Inevitável, quando a gente se relaciona com outro humano, né? A grande questão clínica que eu quero que a gente pense aqui junto é se tem um excesso, porque de vez em quando vai ter um excesso. Eu só consigo me relacionar com o animal e não me relaciono mais com o humano. Tá? Então, é esse o ponto assim, que eu queria colocar em debate, porque me parece também patológico, né, perigoso, só consiga se relacionar com o animal e em detrimento da relação com o outro humano, né? Observem que nesse tipo de amor, né, há uma misantropia, né, um horror ao humano muito perigosa também. Uma operação psíquica que vai fazer também possível uma operação psíquica que a gente praticamente é obrigado a fazer diferente ao sofrimento humano. Não consegue ver o cachorrinho na rua com fome, mas a gente consegue ver indiferente, quase indiferente, aos humanos que estão na rua, criança na rua, etc. Então, é isso que a gente tem que matizar e pensar como que essas relações amorosas com os animais e com os humanos, elas se articulam, proteger os animais, proteger os humanos, seja para acabar com os animais, exterminar os animais, exterminar com alguns humanos também, alguns grupos de humanos também. Então, é isso que eu queria que vocês pensassem, que essas relações, elas não estão isentas de fantasia. Nenhuma relação humana está isenta de fantasia. Inclusive, com os animais, estão perpassadas, dominadas por nossas fantasias inconscientes. Isso, a Carmen está colocando. Muito obrigado, professor, pela sua resposta. Obrigado. O que a Carmen colocou aqui, né, é extremo, né, Carmen, assim, quando
tem ódio demais aos animais, quanto a repulsa ao humano, assim. Aí eu acho que começa a complicar o negócio, porque, eticamente falando, né, reduzir o animal à carne me parece um problema, né? Eu estou tentando ser vegano há muitos anos, é muito difícil, né? Assim, eu tento pelo menos ser vegetariano, comer menos de carne possível, né? Tento fazer esse movimento. É muito difícil, né? Mesmo que a gente saiba hoje, assim, a gente não precisa de carne, não precisa comer tanta carne como a gente come, né? Mas existe um impulso, assim, né, do desejo mesmo, de, pô, tá faltando alguma coisa, quando eu não como carne, tá faltando alguma coisa. Mas imagine o tanto de operação psíquica que existe para tornar essa carne, e não fruto de um animal, né, vida de um animal, né? A gente, raramente, né, eu nunca tive que matar um boi, ou vi efetivamente a morte de um boi. Sou da época ainda, já sou velho, né, que minha avó matava a galinha, como nesse conto, uma galinha, né? A minha avó realmente pegava a galinha, né, me levava lá para a bacia, depenava ela, cortava o pescoço dela. Essa cena da morte da galinha, eu via e acompanhava, então era alguma coisa, inclusive afetiva, era com a minha avó da Bahia, né, ela sabia fazer isso, enfim, tinha toda uma cena ali familiar, né, como no peru de Natal do Mário de Andrade, né, tem toda uma cena familiar que envolve comer o animal, né, mas isso não está isento de fantasias, tá, isso entra no nosso regime de fantasias, tá. Uma relação de poder, Givaneide. Perfeito, perfeito. Eu adoro pensar nessa linha, tá? Assim, eu estou com o Foucault aqui, tá? A nossa relação com o animal, ela certamente é uma relação de poder, e mais do que isso, né? Assim, além de ser uma relação de dominação, de violência, com relação ao animal como um todo, relação que justifica, pela via metafórica que ela oferece, a dominação de outros humanos. Eu acho que esse é o grande jogo, né? Eu vou estabelecer vias misozoicas muito estáveis, então vou odiar alguns animais de forma muito estável, para usar esse ódio como metáfora no campo político. Muito frequente que a gente use metáforas misozoicas justificar o nosso ataque às minorias. Por exemplo, os negros, as mulheres, os homossexuais são basicamente alvos, usam, né, que as pessoas, os grupos dominantes, os brancos principalmente, os brancos europeus, vão usar essas metáforas para justificar essa dominação, violência e extermínio, tá? Então, eu posso estuprar porque é mais animal, é mais próximo do animal, eu posso escravizar porque é mais próximo do animal, eu posso matar porque é mais próximo do animal. Então, essa é a ideia. A Rita, isso, qual que é esse conto do molho pardo? Você lembra, Rita, o nome do conto? Ele chama Nossa Truculência, alguma coisa assim. Nossa Truculência. E ela fala que a gente coloca na vontade de comer a carne com molho, é o sangue que a gente não nega muitas vezes, então aquele com sangue, o sangue do animal, alguma coisa assim, não faz? Faz tempo que eu já fiz algo nessa linha que eu acho que tem a ver com o seu. Ótimo. Vou anotar aqui. Tem tudo a ver. Uhum. Quando a vovó fazia o frango a molho pardo, e eu via, né, o sangue, a galinha que mexia assim a cabeça, essa era uma cena que ficava muito, né, assim, e a gente ria, era uma cena de humor, era uma cena engraçada, né, do interior da Bahia, enfim, tem alguma coisa, tá vendo? É uma cena afetiva. Sim, sim. Que podia, né, e como hoje provoca, pô, mas hoje eu não riria disso, dessa cepada, né, a relação é diferente, então, assim, é isso, os afetos, eles mudam, eles são historicamente determinados, né, mas, sem dúvida nenhuma, tem uma realização
sádica, das nossas fantasias sádicas, quando a gente mata uma galinha correndo decepada. Isso é sadismo, um sadismo infantil, né? E que a gente pode endereçar para o outro humano com frequência, né? Então, é esse o ponto, assim, até que ponto o endereçamento do sadismo para os animais auxilia o que virá depois, né, para o humano, né, prepara o caminho, né, por assim dizer. Você tem a tese assim, não, talvez o sadismo dirigido aos animais salva do sadismo que poderia ser endereçado a eles, né? Mas talvez não. Eu prefiro pensar que quanto mais prazer, melhor, sabe? Assim, então, o sadismo ao animal prepara o caminho, abre vias, né? Também para, enfim, tratar o outro como animal. Certo. Isso, Carmen, boa pergunta. Boa pergunta. É isso, assim, eu acho que a gente tem que conversar com elas, né? Nos casos clínicos onde isso aparece, né, a criança que maltrata o bichinho, a gente tem que chegar e dizer, bom, o que está acontecendo aí? A quem que você está machucando, né? Quem que você está ferindo, né? O que você quer ao machucar esse bichinho, né? Então, essa ideia, né? Assim, não punir a criança imediatamente, porque muitas vezes vai ser um jogo sádico, né? Às vezes a criança está experimentando a agressividade dela, às vezes a criança está experimentando justamente o prazer de dominar, né? Então, não é para ler essa cena muito rápida e punir a criança de uma maneira muito rápida. Claro que a gente vai ter que dizer, não pode, né? Ele sente dor também, não é para fazer isso com os bichinhos e tal. Mas a gente vai ter dificuldade de dizer para a criança depois que ele pode matar a barata, um inseto perigoso, o escorpião, né? Tá vendo? Assim, e aí, claro que entra... Pode, claro, Carmen, sem dúvida, né? Pode ser uma reprodução dos abusos físicos que ele, porventura, sofre do irmão mais velho, né? Ou que sofreu na escola, né? Então, a gente reproduz na relação com o animal relações amorosas, né? De ódio, de amor, que a gente sofreu anteriormente, né? Então, é isso. Eu acho que você capturou bem a psicanalítica, né? A gente pode maltratar um animal porque está se vingando do pai. É essa a lógica do Freud. O cavalo vai morder o Hans porque ele deseja ser como a mãe. Ele deseja ser como a mãe. O cavalo vai morder o Hans porque ele deseja competir com o pai. Tá vendo? A lógica com o animal entra totalmente na relação anterior dele com os pais. Toda criança tem medo de cavalo. Ao contrário, a maioria das crianças ama cavalo. Ama andar a cavalo, né? E por que ama andar a cavalo? Cada uma vai ter uma explicação também. Uma delas é gostoso dominar um animal como aquele. É prazeroso dominar. É prazeroso escravizar um animal, né? Então, observe que essa agressão, esse sadismo razoavelmente controlado que a gente tem com os cavalos, os cachorros, os gatos, é um sadismo que é autorizado. Por um cão, quem teve cachorrinho sabe disso, né? Mesmo os gatos que são mais independentes, né? Mas quem tem esses bichinhos sabe. A gente está estabelecendo uma relação de dominação. A gente está estabelecendo uma relação de adoração, né? Significa cada coisa para cada um, uma coisa para cada um, a partir da história individual, singular de cada um. Não tem um significado único, universal para todos nós, né? Vai ter que analisar caso a caso, principalmente esses casos mais violentos, mais agressivos, mais sexualizados, inclusive, né? O caso da zoofilia, por exemplo,
né? São casos que preocupam a gente. Zoofilia, a violência, o sadismo contra os animais, né? Briga de galo, por exemplo, enfim, coisas desse tipo que, né, a gente precisa pensar, precisa entender o que está acontecendo. Obrigado, professor Fábio Mello, pelas suas respostas. Alguém mais teria alguma pergunta para o professor? Então, professor, eu gostaria de encerrar a sua fala hoje, se o senhor me permite. Claro. Gostaria de agradecer a sua participação no nosso evento, em nome do professor Hermano, que é organizador do evento. Nós nos sentimos muito lisonjeados de ter tido a sua participação no nosso evento. O nosso grupo de pesquisa, que é o IGEPS, o grupo que estuda gênero, psicanálise e literatura, é um grupo que dialoga bastante com os seus textos, bem como também o seu canal no YouTube. Que legal. Os virtuais também, e textuais também. Então, conosco, e foi muito especial ter tido a sua participação no nosso evento. Tá certo? Muito obrigado. Eu agradeço e espero estar aí com vocês presencialmente um dia pós-pandemia, tá bom? Parabéns pelo congresso, sorte, e a gente vai se vendo aí pelas redes sociais. Obrigado, professor. Estamos sempre lhe acompanhando. Um abraço. Tá bem. Outro. Tchau, tchau.